Seja bem-vindo a Provérbios para Viver Bem, um tempo de meditação devocional no livro de Provérbios. Nós estamos no capítulo 9, os versículos 13 a 18. É a parte final do capítulo 9. Estamos a terminar aquela parte inicial do livro em que temos grandes discursos a respeito do valor da sabedoria, para entrarmos na segunda parte, que são então uma coletânea de salmos, de provérbios, provérbios soltos, digamos assim. Esta segunda parte do capítulo 9 tem que ser lida tendo em conta a primeira. Portanto, no capítulo 9 nós temos dois convites para banquetes. A ideia aqui parece ser aquela ideia bíblica que aparece muitas vezes. Há duas portas, não é? Há dois caminhos, há dois fundamentos, há sempre duas possibilidades. O homem gosta de criar muitas alternativas e o homem gosta de criar alternativas intermediárias. Todos os caminhos dão a Roma, todos os caminhos dão a Deus. Esta é a noção que o homem gosta, porque é a mentira do inimigo que ele aceitou. A Bíblia nos diz que existem duas possibilidades na vida, apenas duas. Ou estamos com Deus ou contra Ele. Ou nós estamos a juntar ou estamos a espalhar. Ou estamos no caminho estreito, passamos pela porta apertada e estamos indo com Deus. Ou estamos no caminho largo, passamos pela porta, não é, muito ampla e estamos no caminho da perdição. Ou aceitamos o convite da sabedoria, que é descrito na primeira parte do capítulo, ou o convite da loucura. E vamos então ler, a partir do verso 13 do capítulo 9, o convite do banquete da loucura. A loucura é uma mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da sua casa. Nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho: quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas furtadas são doces, o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. É interessante, como eu disse, e é mesmo quase que fundamental ler esta segunda parte do capítulo, tendo em conta a primeira parte, porque o contraste, há muitas semelhanças e depois há um contraste. Então, semelhanças. Na primeira parte, a sabedoria é personificada como uma mulher rica que prepara um banquete. Aqui, na segunda parte, a falta de sabedoria, ou seja, a loucura, a ignorância, a tolice, também é descrita como uma mulher que também prepara um banquete. Ambas têm as suas casas na parte alta da cidade, lembrando que a parte alta da cidade era a parte onde moravam normalmente as pessoas mais ricas, mas também era a parte onde se construíam os templos. Então, da mesma maneira, a loucura imita a sabedoria construindo a sua casa nos lugares altos, dando a entender que é uma coisa reverente, uma coisa boa, uma coisa especial. E também da mesma maneira há um convite. Começa a haver diferenças. Enquanto nós vemos a sabedoria a trabalhar e lendo nós percebemos a sabedoria altamente ocupada a preparar todas as coisas, a loucura senta-se à porta de casa a convidar. Enquanto a sabedoria tem servas que ela manda fazer o convite, ela manda as suas servas chamarem as pessoas para o banquete, a loucura é a própria loucura que senta à porta e convida aqueles que estão a passar na rua. Pode até dar a entender que a loucura é mais pessoal, não é? Ela mesmo faz o convite, é uma coisa mais personalizada, mais íntima, mais identificada. Pode ser que sim. Ela é descrita como uma mulher apaixonada, ou seja, ela é quente, ela é também, por outro lado, um bocado abusada, ou seja, ela é atrevida na sua postura. E lendo a forma como ela funciona, ela mesmo sai à rua para desta forma atrevida convidar. Quase que lembramos no capítulo 7 a descrição da adúltera que saiu à rua para chamar o jovem a que viesse ao banquete na sua casa. Então há aqui este contraste, é bastante interessante. A sabedoria a trabalhar aqui, a loucura a ficar sentada e a convidar ela mesma para aqueles que vêm. Uma coisa interessantíssima é a semelhança absoluta que há entre o versículo 16, que é o convite feito pela loucura, e no outro capítulo, o versículo 4. Exatamente iguais os versículos, ou seja, o convite que é feito é exatamente o mesmo. O mesmo tipo de convite feito ao mesmo tipo de pessoas. Aquelas pessoas que já têm sabedoria, que têm algum conhecimento e que têm discernimento, não precisam ser convidadas pela sabedoria porque já estão com ela e certamente não vão aceitar o convite da loucura. Então são convidados aqui, têm os simples, os tolos, os que estão no seu caminho mas não sabem muito bem para onde vão. Diríamos que a esmagadora maioria das pessoas, infelizmente, vivem as suas vidas sem realmente fazer uma avaliação do que estão a viver. Não param para perceber se a sua vida está a ser sábia ou não.
Nunca tenho um momento de reflexão para pensar o que é que eu estou a fazer da minha vida. A minha vida está a ter valor? Está a ter sentido? A minha vida está a ter significado para alguém? Eu estou a contribuir para a humanidade de alguma maneira? São perguntas que nós podemos dizer seriam básicas. Nenhuma pessoa devia viver a sua vida sem alguma reflexão. Simplesmente viver cada dia para poder comer, e para poder dormir, ou para esperar chegar à noite para ver um programa de televisão. Essa é a vida que vivemos, arrastando os pés cada dia na nossa atividade? Ou será que nós paramos para pensar alguma coisa? A descrição aqui tem muito a ver com isto. Repito, aqueles que são sábios e já sabem para que estão a viver, não precisam do convite porque já habitam com a sabedoria. Mas aqueles que vivem as suas vidas de forma como que neutra, estão sendo arrastados pelo dia a dia. A estes a sabedoria chama, olha, venha receber o meu banquete. A estes também a loucura chama, olha, vem receber aquilo que é o meu banquete. O banquete, propriamente dito, é muito interessante porque o contraste é enorme. Lembrando a primeira parte do capítulo, nós vemos que a sabedoria preparou um banquete que realmente é um banquete. O banquete da sabedoria tinha alguns elementos muito específicos que eram mencionados, que era as carnes, e a ideia é que são carnes e carnes em abundância, e dá trabalho para preparar, e por outro lado o vinho misturado, ou seja, havia aqui toda uma preparação. Este vinho era vinho com mel, vinho com especiarias, é uma sangria preparada e medida para que possa ser algo mais saboroso. Na descrição do banquete que é oferecido pela loucura, nós temos pão e água. Mas espera aí, um banquete com pão e água? É. Para nós percebemos que aquilo que a loucura oferece parece ser muito bom, parece ser um banquete, mas no fundo é pão e água comparado com a carne e o vinho especial que era apresentado pela sabedoria. O segredo está no quê? O verso 17 diz, no oculto, no que é oferecido e que não é aberto. A tal noção sempre de que o fruto proibido é o melhor. Vem experimentar aqui, não é? O pão escondido, não é? O pão que não está aberto a toda a gente, as águas roubadas, o pão comido às escondidas é mais agradável. Agostinho, o grande teólogo cristão, antes da sua conversão, viveu uma vida de muito pecado. E ele descreve nas suas confissões um episódio interessante. Ele era rico, ele era filho de uma mulher rica, mas ele e os seus amigos, também jovens ricos, naquela época, de famílias não é, da nobreza romana, combinaram ir à noite roubar num pomar peras da pereira de um vizinho. E a adrenalina de ir roubar aquelas peras, de tirar as peras sem que ninguém visse. Eles não precisavam roubar para comer. Eles certamente não tinham grande desejo de comer aquelas peras. Inclusive, o que eles fizeram depois de roubar as peras foi lançar as peras aos porcos. Mas a adrenalina de ir buscar uma coisa que não podiam, não é? De roubar às escondidas, quando ninguém estava a ver. Este é aquilo que é oferecido pela loucura. O que a loucura oferece é o fruto proibido. Parece muito saboroso. Quando Eva olhou para a fruta, disse, é agradável para dar sabedoria. Depois que ela comeu, ela descobriu que era morte. E a conclusão deste episódio é exatamente este. O louco que aceita o convite da sabedoria não sabe que quando entra neste convite, as pessoas que estão presentes na festa são descritas no versículo final como fantasmas. A ideia é exatamente esta, são mortos. Eles já estão mortos, eles não vão morrer, eles já estão mortos, mas não sabem. É como se você fosse para uma refeição, sentasse e quando olhasse à volta percebesse que estava cercado de zumbis. E afinal descobrisse que você pensou que estava indo para um grande banquete, afinal estava no inferno. A descrição é dura, é uma descrição assustadora, nós podemos dizer que é quase um filme de terror, mas é a descrição apelativa feita pelo sábio para tentar abalar os corações e dizer, cuidado, se vocês aceitarem aquilo que parece ser muito bom, mas é loucura, o vosso fim vai ser dramático. Não o façam. Fujam da loucura. Guardamos destes dois episódios, destes dois convites, o apelo do Senhor. Há apenas dois caminhos, há apenas duas portas. Busquemos o caminho do Senhor. A porta pode ser apertada, o caminho pode ser estreito, mas é aquele que leva à salvação. É aquele que nos leva à consciência da presença de Deus. É aquele que nos permite viver bem. E estes provérbios são provérbios para viver bem. E terminada esta parte inicial do livro, a partir do capítulo 10, nós vamos então ter a coleção de provérbios de Salomão que foram feitas não somente no seu tempo, mas no tempo do rei Ezequias, e que nos vão transmitir uma série de máximas, não é, de princípios para a sabedoria, e é o que nós vamos começar a ver a partir do nosso próximo episódio, nosso próximo capítulo. Que nós possamos ter a sabedoria de escolher o caminho do Senhor.